Bom, vamos lá. Hoje o assunto é fibrilação atrial, AFA. Quem olha um ECG reconhece logo, né? Aquele ritmo, classicamente irregularmente regular. Os intervalos RR variam o tempo todo e assim, cadê as ondas P? Não dá para ver direito. A gente pegou um material bem técnico para essa conversa, focado justamente nos mecanismos, sabe? O que leva o coração a entrar nesse ritmo caótico. Vamos mergulhar nos detalhes elétricos e estruturais. Exato. A ideia é destrinchar como o coração, como as alterações no tecido atrial preparam o terreno para FA. E também quais são os gatilhos mais comuns que disparam tudo isso. Entender essa base ajuda muito a pensar no tratamento, né? Sim, e o material começa falando da FA paroxística, aquela que vai e volta, sabe? O paciente sente as palpitações e no ECG é isso aí. Ritmo irregular, sem onda P clara. Isso. E para entender a raiz do problema, a gente precisa falar de remodelamento atrial. O que é isso? São mudanças que não são normais na estrutura e na parte elétrica dos átrios. Ah, o remodelamento. Pois é. O próprio envelhecimento pode causar isso, mas também doenças que fazem o átrio dilatar, que o sobrecarregam, tipo hipertensão que não está bem controlada, ou problemas em válvulas, como a insuficiência da válvula mitral. Entendi o conceito, mas como essas mudanças no átrio, esse remodelamento, abrem a porta para a FA acontecer de fato? Qual o efeito elétrico disso? Bom, eletricamente falando, são duas coisas principais. Primeiro, o período refratário atrial, que é o tempo de descanso da célula antes de poder disparar de novo. Fica mais curto. Certo, mais curto. E segundo, a condução do impulso elétrico entre uma célula e outra fica mais lenta e desorganizada, heterogênea. Não é mais aquele caminho certinho, sabe? Aham. E essa combinação, período refratório curto e condução lenta e bagunçada, cria o que a gente chama de substrato elétrico. É o terreno perfeito para a FA se instalar e continuar. Tá, então o átrio tá lá, eletricamente modificado, meio que pronto para o caos. Mas o que dá o pontapé inicial? Quais são os gatilhos que fazem a FA começar? Ótima pergunta. Tendo esse substrato pronto, vários fatores podem funcionar como um gatilho, um trigger. O material que a gente analisou lista alguns exemplos. Disparos elétricos vindos de focos anormais, as ectopias, Ectopias, ok? aumento rápido da pressão dentro do átrio ou um estiramento da parede dele. Picos de adrenalina, por exemplo, em situações de estresse forte ou numa infecção grave como sepse, e até o consumo de álcool pode ser um gatilho. E aí entra um ponto crucial, né? Que mudou muito o tratamento. A descoberta de que esses focos ectópicos, esses gatilhos elétricos, na maioria das vezes não estão no átrio em si, mas nas veias pulmonares, bem na entradinha delas no átrio esquerdo. Isso foi uma virada de chave, certo? Totalmente. Foi uma descoberta fundamental. E o mais interessante é que saber que a origem mais comum é ali, nas veias pulmonares, levou direto a uma terapia específica, a ablação por catéter. Ablação? Isso, com isolamento elétrico das veias pulmonares. A ideia é criar uma espécie de cicatriz controlada ao redor da entrada das veias no átrio. Essa cicatriz funciona como uma barreira elétrica. Impedindo que os disparos das veias cheguem no átrio. Exatamente. Impede que esses gatilhos vindo das veias consigam deflagrar a FA no tecido atrial. É uma estratégia muito usada hoje para a FA paroxística que causa muitos sintomas. Para a gente ter uma ideia melhor da FA, vale comparar rapidinho com outras arritmias que o material também cita. Por exemplo, ataque cardíaco por reentrada nodal AV, a TRNAV. Qual a diferença-chave? Na TRNAV, o problema está todo confinado ali no nó AV, no meio do coração. Forma um circuito elétrico só naquela região. O resultado é uma taquicardia bem regular, rapidinha e regular. E as ondas P, muitas vezes a gente nem vê ou elas aparecem depois do QRS, escondidas. Bem diferente da bagunça total da FA, né? Bem diferente. E o flutter atrial? Também tem circuito, mas é diferente, né? Sim, o flutter atrial clássico também é por um circuito de reentrada, mas é um circuito grande, uma macro reentrada, que geralmente acontece no átrio direito.
Ele passa por uma região específica chamada istmo cavo-tricuspídeo. Istmo cavo-tricuspídeo. Isso. E esse circuito gera aquelas ondas atriais bem características no SG, que parecem dentes de serra, as ondas F. O ritmo dos ventrículos pode até ser regular às vezes ou irregular, dependendo de quantos estímulos passam pelo nó AV. Mas a atividade atrial é organizada, repetitiva, nada a ver com a FA. E por último, só para fechar a comparação, a taquicardia ventricular monomórfica. Essa é a outra história. Como o nome já diz, a origem é lá embaixo, nos ventrículos, muitas vezes em áreas de cicatriz, tipo depois de um infarto. É uma taquicardia que costuma ser regular, mas o QRS no ECG é largo, mostrando que o estímulo nasceu no ventrículo. Completamente diferente da FA, que é supraventricular e totalmente irregular. Perfeito. Então, resumindo para o ECG. Viu um ritmo ventricular sem padrão nenhum, totalmente irregular, e não consegue achar ondas P definidas antes de cada QRS? Grande chance de ser FA. Exatamente. E o mecanismo por trás, na maioria das vezes, é essa combinação. Gatilhos elétricos, principalmente aqueles focos nas veias pulmonares, disparando num tecido atrial que já sofreu o tal do remodelamento elétrico e estrutural. Aí esses disparos conseguem iniciar e manter essa condução caótica que é a fibrilação.